A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, um bom dia, um bom domingo para você. É um privilégio podermos estar nesta manhã para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor e por meio dela sermos edificados, sermos agraciados pelo Espírito Santo que nos deu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que conosco estivesse. Nós estamos estudando nesse trimestre, o terceiro trimestre de 2021, uma lição, uma série de lições que tem por tema central o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nesta lição, nós vamos aprender as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, a lição que nós vamos estudar hoje, nessa série de 13 lições, é a lição número 8, que tem por tema Naamã é curado da lepra. Quero dizer para você que é um motivo de alegria poder estar aqui e também de podermos, juntamente com os irmãos, aprender a palavra do Senhor. A você que nos visita nesta manhã, quero dizer que também é motivo de alegria, é uma honra ter você conosco e que você possa, assim, à vontade, aprender a palavra de Deus e que você, se você ainda não se inscreveu no canal, que você possa estar assim fazendo, ativando o sino de notificação para que você possa receber os conteúdos do canal da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que você possa também curtir esse vídeo, comentar, deixar os seus comentários na aba de comentários, participar no chat, dar o seu bom dia, o seu a paz do Senhor, comunicando-se conosco. Nós ficaremos muito felizes em ter a sua participação em nosso meio. Também quero dizer para você que não tem um lar espiritual, a Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho coloca à disposição para você que não tem, ou você que está à procura de uma igreja, sinta-se imensamente à vontade para poder nos visitar, para poder também entrar em contato conosco, e nós estaremos atendendo, conversando, e assim possamos caminharmos juntos nesta jornada para os céus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esta manhã seja agraciada pelo Espírito Santo e que o Senhor possa falar ao seu coração. Então, nós vamos, neste momento, fazer uma oração para dar início assim, a esta lição. E eu peço para você que não está com a sua lição, que você pegue a sua revista, a sua Bíblia, para que nós possamos assim iniciar o estudo da Palavra de Deus. Oremos então. Maravilhoso Deus e Pai, diante de Ti estamos nesta hora. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nos concede, que o Senhor possa falar conosco, abençoar, Senhor Deus querido, a todos aqueles que nos ouvem nesta manhã, seja onde estiver, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa encher a sua vida de gozo, de alegria ao estudar a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, a abrir o nosso entendimento, nos dando, Senhor Deus, sabedoria, nos dando discernimento da Tua palavra e que o Senhor possa falar conosco. Nós agradecemos por tudo, por este momento, pelo dia, Senhor Pai amado, pela noite em paz, pelo fôlego de vida, porque tudo provém do Senhor. E pelo Senhor, ó Pai amado, estamos aqui. Assim pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, como nós já havíamos falado, nós estaremos estudando nesta manhã de domingo, 22 de agosto de 2021, a lição de número 8,
que tem por tema Naamã é curado da lepra. O texto áureo da nossa lição, ele diz que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Texto áureo é o texto de ouro, e é justamente esse texto, ele resume, né, com muita correção, né, o assunto que nós estaremos estudando nesta manhã. Um homem que tinha um problema, que tinha uma enfermidade, um homem importante, mas que precisava ser transformado o seu coração, quebrado o seu orgulho, como instrumento, né, da quebra desse orgulho, o profeta ordena para que esse homem mergulhe 7 vezes no Jordão. Isso para ele é uma situação de humilhação, mas ele obedece à palavra de Deus e por meio desta obediência à palavra de Deus, ao homem de Deus, a sua carne se torna purificada, o homem se torna salvo e curado para a glória do nome do Senhor. Então, a história vai se resumir dentro do aspecto, né, desse texto áureo que nós acabamos de ler. A verdade prática diz que Deus ele não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Deus, ele é soberano e ele reina sobre todas as coisas, sobre nós, sobre o universo e tudo o que ele faz segundo o beneplácito da sua vontade. Nós vamos, então, para a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada aí no 2º livro de Reis, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, o versículo 14 e o versículo 25 até o versículo 27. Vamos fazer uma rápida leitura para que nós possamos assim situar no texto e aí darmos prosseguimento à nossa lição. O versículo 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Porque rasgastes as tuas vestes, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás limpo. Agora, o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado.
Agora o versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhos, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esta lição, irmãos, ela nos impressiona pela forma como Deus opera os seus milagres. Como diz a nossa verdade prática, Deus, ele não opera seus milagres necessariamente segundo as nossas expectativas, mas ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Nesta lição, nós vamos aprender a importância da humildade e da obediência à palavra de Deus. Não basta somente termos uma necessidade de uma atuação da presença de Deus na nossa vida, mas nós precisamos estar diante do Senhor com temor, com obediência e humildade. Foi isso que Deus faz na vida de Naamã. Um homem importante, um homem de grande posição social, política, na sua terra, porém, um homem leproso. E mesmo sendo leproso, um homem muito orgulhoso. E por meio de uma palavra, para que ele se humilhasse, e diante da obediência a esta palavra, e a Deus restaura esse homem da sua enfermidade. Então, vale a pena chegarmos diante do Senhor com temor, com tremor, com humildade e obediência à sua palavra. Obediência à palavra do homem de Deus, que neste caso, desta história, era Eliseu, o homem que representava a presença de Deus naquela nação de Israel. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre Naamã, o chefe do exército sírio. Então, nesse tópico, nós vamos saber quem era Naamã e a sua necessidade em relação à sua vida diante de Deus. O segundo tópico, nós vamos ver sobre o mergulho no Rio Jordão. A forma como Deus usa para quebrar o orgulho desse homem e conceder assim um milagre de cura e de salvação. E o terceiro e último tópico, nós vamos ver sobre Geazi, o servo de Eliseu, que é acometido da lepra. No primeiro ato, nós temos um homem poderoso, conhecedor de todas as coisas na sua nação, um homem ímpio, leproso, e que ele é restaurado da sua lepra. E nesse tópico, nós vamos ver um homem que estava na casa de Deus, mas que não temia a Deus. E por esta falta de temor e obediência a Deus, um homem são que agora torna-se leproso. Então, no primeiro ato, nós temos um homem leproso que se torna são. E nesse terceiro ato, nós temos um homem são que se torna leproso por causa da sua desobediência. Então, o primeiro ponto aí, primeiro tópico, Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, ele era um homem de projeção. Ele era comandante de Ben-Hadad, que era o rei da Síria e cuja a capital era Damasco. Ele era o ministro das forças armadas. Ele era um homem corajoso, um homem forte,
guerreiro. Naamã era um homem famoso, porém leproso. Essa preposição, ela coloca para baixo. Ela derruba todos os status, todas as posições que Naamã tinha. Um homem forte, um homem corajoso, um homem famoso, um homem guerreiro, porém leproso. Ele tinha grande prestígio, mas ele era espiritualmente cego. Ele era leproso, e mesmo ainda sendo leproso, ele era um homem muito orgulhoso. Naamã, ele era um homem muito honrado. Como nós podemos ver no versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe. Naamã, ele tinha honra militar. Diz o versículo 1 aí que Naamã, comandante do exército da Síria, ele era um homem, um herói de guerra. Naamã era um herói nacional. Sua farda estava cheia de condecorações. Seu nome ocupava as manchetes dos jornais de Damasco. Ele era o grande ídolo da nação. Ele era aplaudido nas praças e seu nome era tema de canções populares. Ele estava no topo da fama e da glória pessoal. Naamã tinha atingido o mais alto posto, mais alto grau da carreira militar. Naamã era o máximo. Naamã, ele tinha honra política. No mesmo versículo 1 diz que ele era grande homem diante do seu Senhor. Naamã, ele ocupava o primeiro escalão do governo. Ele era o braço direito do rei. O homem de maior prestígio no palácio. O homem forte da Síria. O responsável pelas vitórias militares e a maior estrela do seu país era Naamã. Naamã também ele tinha honra popular. O texto aí, no versículo 1, diz que Naamã ele era um homem de muito conceito. Naamã era um homem admirado, um homem amado, aplaudido, de sucesso e de total aprovação popular. O povo o tinha em alta conta, ele era um vitorioso. Seu caminho era marcado pelo sucesso. Naamã também era um homem abençoado. O versículo 1 ainda também diz que o próprio Deus, que ele não o conhecia, abençoava em suas esplêndidas vitórias. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, como está aí no versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe. Naamã, ele era um idólatra, mas Deus já o abençoava. Suas conquistas militares eram obra da providência divina. Deus já estava trabalhando na vida desse homem, ainda que ele não soubesse disso. E mediante toda essa aparente vida vitoriosa e de sucesso, sem êxito, ele lutava contra uma imbatível enfermidade, como diz o versículo 1 no final, porém leproso. E por causa dela, ele passava por vários conflitos entre si. E eu quero enumerar alguns desses conflitos. O primeiro é o conflito da doença. Naamã ele tinha sucesso público, mas fracasso pessoal. Naamã, ele era um vencedor, um herói, um grande homem em público, mas no recanto do seu lar, na intimidade, quando ele tira a armadura, ele era um leproso. E a lepra, amados irmãos e irmãs, tinham 5 características. A primeira, que a lepra, ela separa. O leproso, ele tinha que se retirar do convívio familiar, da sociedade e jogado numa caverna ou numa aldeia de leprosos. Assim como a lepra, o pecado, ele também nos separa, o homem de Deus. A segunda característica
é que a lepra, ela insensibiliza. A lepra, ela deixa a pessoa insensível. Aonde está ali a lepra, a pessoa pode apertar, né? Ela pode tentar machucar, mas o leproso ele não sente nenhuma dor mediante a sua condição de estar leproso. Assim, amados irmãos, é o pecado. Ele endurece. À medida que ele vai tendo lugar na vida do homem, ele cauteriza, ele calcifica a alma. O terceiro aspecto, a terceira característica da lepra é que a lepra, ela deforma. A lepra, ela deixa as marcas e deformidades no corpo da pessoa. Ela mutila, ela deixa cicatrizes profundas. Da mesma forma é o pecado na vida do homem. Ele deixa marcas profundas na mente, na alma e no corpo. E quarta característica da lepra é que a lepra, ela contamina. A lepra é contagiosa. O pecado também contamina. Ele pega. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fugir. Fuja das más influências, de lugares perigosos, porque da mesma forma como a lepra contamina o pecado, quando nós estamos nos aproximando dele, de pessoas, de más influências, de lugares onde nós não deveríamos estar, certamente nós estaremos expostos a sermos contaminados por meio do pecado, da mesma forma como a lepra. E por último, a característica da lepra também é de matar. A lepra mata. A lepra, naquele tempo, era uma doença incurável. E o pecado também é uma doença mortal. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O segundo conflito que Naamã passava era o conflito da duplicidade. Naamã era um herói de guerra. Lá fora, ele era um homem de muito prestígio, mas dentro da sua casa, ele era um homem leproso. No recesso, no recanto do seu lar, ele não podia abraçar a sua esposa, nem colocar os seus filhos no colo. Lá fora, ele era um homem vencedor. E em casa, ele era um homem derrotado. Talvez esta é a sua situação. Você tem uma fama de um homem piedoso, de uma mulher de oração, de um jovem puro, mas dentro de seu lar, você é outra pessoa. Vive com uma máscara, vive de aparência. Na igreja você tem cara de gente santa, mas dentro de casa, na rua, você vive alimentando seu coração de impureza. Assim como Naamã, lá fora, um herói, mas dentro de casa, um leproso. O terceiro conflito que Naamã vivia era o conflito da impotência. A medicina, ela tem limitações. A lepra era como a própria morte. Só Deus podia reverter a situação. O rei de Israel, ele rasgou as suas roupas porque ele sabia que nenhum recurso da medicina podia reverter aquela situação. O dinheiro, ele tem limitação. O dinheiro, ele não compra tudo. O seu dinheiro pode lhe comprar remédio, mas não a saúde. Ele pode lhe comprar uma casa nova, mas ele não pode te proporcionar um lar. Ele pode te dar conforto, mas não felicidade. A política também, ela tem limitações. O poder político, ele não resolve todos os problemas. O rei da Síria, ele pensou que podia resolver o problema da lepra com uma
canetada. A agenda de Deus, ela não está nas mãos dos poderosos. Deus não faz segundo os decretos do homem, mas segundo a sua vontade. Tópico 1, nós vemos aí a escrava, uma testemunha de Deus. Nós vemos, irmãos, dentro desse texto, um grande testemunho feito por uma menina. Uma menina escrava que foi usada por Deus para a salvação do homem mais poderoso da Síria. Deus, ele ama a todos. Deus ama os poderosos, os reis, os ricos, os generais. Deus ama os imperadores e os que estão no trono, com o cetro do poder nas mãos. Naamã, ele adorava ao deus Inó. Ele era um homem idólatra, um homem pagão, e ele era politicamente um inimigo da nação de Israel. Mas o milagre de Deus começou quando uma menina escrava se coloca nas mãos de Deus para testemunhar. E para isso, irmãos, essa menina, ela venceu 3 barreiras. A primeira era a barreira da distância. Ela estava desterrada, exilada da sua terra em uma terra estrangeira e pagã. E na casa de um homem idólatra. Mas mesmo assim, ali ela dá testemunho do seu Deus. A segunda barreira que essa menina tem é a barreira da discriminação. Aquela adolescente, ela foi arrancada à força da casa de seus pais. Talvez seus pais haviam sido mortos ou eram escravos, mas ela foi levada como uma coisa e não como uma pessoa. Ela era um objeto do seu patrão. Porém, ela se via-se como uma embaixadora do céu. A terceira barreira é a barreira da inimizade. Naamã, ele era o símbolo da maior ameaça para o seu povo. Mas ela era diferente do profeta Jonas. Ela ama os próprios inimigos do seu povo e está pronta a abençoar a quem a humilhou. A jovem desconhecida, ela sabia de Eliseu e dos milagres que ele havia realizado. Embora Eliseu, antes ele não tivesse purificado nenhum leproso em Israel, ela acreditava que o Deus de Eliseu, poderia curar Naamã da sua lepra. Então essa pequena serva, ela não teve medo de compartilhar a sua fé com a esposa do seu Senhor. O nome Eliseu significa Deus é a salvação. Então ela proclamou as boas novas de salvação a Naamã, o leproso. A diferença, amados irmãos, não é se somos ou não somos famosos, mas se somos ou não somos fiéis. Não é ser bem conhecido, mas torná-lo, Jesus Cristo, conhecido. Então não importa aonde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. O terceiro subtópico desse diz que a caravana de Naamã. Naamã aí ele comete 3 grandes equívocos. O primeiro equívoco é pensar que Deus ele se submete à vontade dos poderosos, à ordem dos poderosos. Naamã ele vai ao rei de Damasco e este manda com uma comitiva ao rei de Israel. Ele pensa que as obras de Deus podem ser resolvidas com uma canetada por aqueles que estão em posição elevadas no poder. Naamã, ele tem um grande prestígio político, mas ele é um homem espiritualmente cego.
Ele pensa que a fé é um negócio, um comércio. Ele pensa que a religião é uma questão de relações públicas e que a carta de um rei ao outro rei pode interferir na vontade de Deus. Naamã, ele pensa que a carta do rei ao outro rei vai lhe abrir o caminho da cura. Mas Deus, ele não se submete ao decreto dos poderosos. Deus é livre. E o rei de Israel, ele rasga as suas roupas, demonstrando a sua limitação na causa. Só Deus pode curar. Só Deus, ele pode salvar. O segundo equívoco de Naamã é pensar que as bênçãos de Deus podem ser compradas com dinheiro. Naamã, ele leva 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Porém, amados irmãos e irmãs, a graça de Deus, ela não tem preço. A cura e a salvação, ela não podem ser compradas com ouro ou prata. E Eliseu, ele não se impressionou com a riqueza da comitiva de Naamã. Depois que Naamã foi curado, ele não aceitou os presentes de Naamã. Salvação não é um negócio. A graça de Deus não é um produto. O evangelho, ele não é uma mercadoria. E a igreja não é uma empresa. O céu é de graça para nós, porque Jesus Cristo pagou a nossa entrada com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. E as bênçãos de Deus, elas não são vendidas. Os religiosos que comercializam o sagrado são filhos de Geazi e não discípulos de Eliseu. O terceiro equívoco de Naamã é pensar que no reino de Deus as glórias humanas podem nos colocar em posição especial. Naamã esperou que Eliseu saísse ao seu encontro com reverência, colocando tapete vermelho para ele pisar. Ele queria ser honrado, porque ele estava acostumado a ser estrela. Ele não queria descer do seu pedestal. Mas Eliseu, ele nem saiu de casa para recebê-lo. Pelo contrário, ele mandou-lhe um recado. Ele não o bajulou. E Naamã ficou furioso ao não ser recebido com pompas. Um homem leproso, mas ainda assim, um homem orgulhoso. O segundo tópico da nossa lição diz que o mergulho no Rio Jordão. O mergulho no Rio Jordão foi a pá de cal no orgulho de Naamã. Eliseu, ele não convoca, um coral para recepcionar Naamã e a sua comitiva. Ele não põe um tapete vermelho, ele não coloca um outdoor na cidade anunciando o dia que ia acontecer um grande milagre. Eliseu, ele não põe no jornal de Samaria a visita do general da Síria que seria curado de sua lepra. Eliseu, ele não faz propaganda do sobrenatural. Ele não toma o lugar de Deus. Naamã, ele queria trombetas, uma cerimônia com ritos e pompas. Para ele, tinha que ter espetáculo. Ele estava preso a rituais e lugares. Naamã, para ser curado, ele tinha que descer do seu pedestal. Antes de curar a lepra de Naamã, Deus queria curar o orgulho de Naamã. Só os humildes possuirão o reino de Deus. A lepra de Naamã não estava apenas na sua pele, mas também no seu coração. Não só por fora, mas também por dentro. A lepra de Naamã não estava somente na sua carne, mas também no seu espírito. E Naamã, ele tinha que depositar
aos pés de Deus, os seus títulos, os seus diplomas, suas medalhas, seus troféus, suas insígnias, suas condecorações, suas façanhas e suas vitórias. A lepra apodrecia a carne de Naamã, mas não amolecia o seu coração. Por isso, ele precisava primeiro ser curado do seu orgulho. O segundo subtópico diz que a decepção e a cura de Naamã. Naamã, ele não consegue entender a simplicidade da graça de Deus. E novamente são os seus servos que o colocam de volta na estrada da cura. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes, ele estava dizendo que Naamã precisava tirar a armadura e mostrar a sua lepra para todo mundo. Eliseu estava mostrando, amados irmãos e irmãs, que não podemos ser curados, não podemos ser restaurados sem admitirmos publicamente a nossa doença, a nossa lepra. Você precisa se desnudar. Você precisa tirar a máscara. Você precisa pôr um ponto final na sua vida dupla e admitir que você depende desesperadamente da graça de Deus. No reino de Deus, os generais têm que se humilhar. O doutor tem que se arrepender. Os poderosos precisam se curvar. E se Naamã não tivesse mergulhado 7 vezes no Jordão, ele teria voltado leproso para a sua pátria. Ele teria voltado leproso para a Síria. Não basta uma obediência parcial. A obediência tem que ser total à palavra de Deus. Se Naamã tivesse mergulhado apenas 6 vezes, sairia do Jordão ainda leproso. A fé obedece ao que Deus manda. E se você crê em Jesus, com inteireza de coração, você será salvo. E é Ele que tem a vida eterna. O terceiro subtópico desse tópico 2 diz que Deus ainda opera milagres e não misticismo. Naamã, ele sarou da sua lepra, não porque a água do Jordão fosse milagrosa, mas porque ele se humilhou, porque ele obedeceu à palavra de Deus. A sua carne ficou limpa, a sua pele ficou restaurada. E eu quero dizer que você também pode ser limpo, pode ser restaurado hoje. Hoje você pode ser curado, hoje você pode ser liberto, hoje você pode ser perdoado. Hoje Deus pode limpar a sua carne. Deus, ele pode limpar a sua mente, o seu coração, as suas memórias. Hoje você pode ficar livre da sua lepra. Naamã, ele se rendeu ao único Deus, vivo e verdadeiro. Naamã, ele desiste das suas crenças pagãs, dos seus conceitos, das suas ideias, dos seus ideais. Amados irmãos, não há salvação fora de Jesus. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor Jesus, porque só nele há salvação. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus, ele pode nos perdoar. Só ele é o caminho, a porta que nos conduz até Deus. Naamã, ele tomou a decisão de mudar radicalmente de vida, como diz no versículo 17. Naamã, ele tem uma experiência profunda de conversão. Sua vida é transformada. Naamã, ele resolve deixar a máscara
da hipocrisia, dos ídolos, o orgulho. E quem é convertido demonstra gratidão. Quem é convertido torna-se um adorador. A maior lepra de Naamã era o seu orgulho. Agora ele revela humildade, como Zaqueu, quando ele tem um encontro com o Senhor. Depois que Zaqueu, ele recebe o Senhor Jesus em sua casa. Quando ele expõe para o Senhor Jesus a sua vida transformada, quando ele declara, se porventura ele tivesse defraudado alguém, que ele restituiria 4 vezes mais. E diante desta palavra, o Senhor fala, este também é filho de Abraão. Que Deus possa, assim, converter os nossos corações. Não somente termos uma aparência externa de crentes em Jesus, mas que o nosso coração possa ser circuncidado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Que a palavra de Deus, ela possa estar guardada em nosso coração. E quem é convertido passa por uma mudança radical. Naamã, ele disse no versículo 17, aí na parte B, nunca mais, olha a declaração de Naamã, diante do profeta Eliseu, nunca mais este teu servo oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Hoje, nesta manhã, que aqui estamos diante da palavra do Senhor, ela pode ser um divisor de águas na sua vida. É hora, irmãos, de nascermos de novo, de sermos nova criatura e enterrar o nosso passado, o seu passado, no Jordão de Deus, que é Cristo Jesus, e sairmos limpos. Porque o sangue de Jesus, Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O terceiro e último tópico da nossa lição diz: Geazi é acometido de lepra. Geazi era um hebreu, um crente, um discípulo do profeta Eliseu. E nessa condição, irmãos, ele tinha o privilégio de ver o poder de Deus, de testemunhar tanto as bênçãos como os juízos do Senhor. Contudo, Geazi, ele não temeu a Deus. Na ocasião em que Naamã foi curado, Geazi teve a idolatria do seu coração revelada. Por 2 talentos de prata e 2 vestes de festas, ele mentiu, ele dissimulou e roubou. O que se revelou foi que Geazi, ele não temia Deus. Ele estava dentro da casa de Deus. Ele estava no meio da igreja, mas ele não temia Deus. Ele amava mais as riquezas e por elas ele estava disposto a pecar. Geazi, ele foi vítima da sua própria cobiça. E como castigo por seu pecado, Geazi, ele ficou leproso. E no mesmo dia em que Naamã ele foi curado da lepra, Geazi, ele ficou leproso. Na verdade, segundo as palavras do profeta Eliseu, no versículo 27, que a lepra de Naamã se apegou a Geazi. A lepra do general sírio
nesta histórica bíblica, desempenha um papel essencial. A lepra, ela é, no momento, um instrumento da graça de Deus e, noutro, uma expressão do juízo divino. Por causa da lepra, Naamã conheceu e reconheceu o poder restaurador do Senhor. E pela mesma lepra, Geazi, ele foi punido pelo seu pecado. A lepra de Naamã o levou ao temor do Senhor. Já a falta de temor do Senhor de Geazi levou à lepra. A pele curada de Naamã revelava a purificação do seu coração. Ele abandonou os ídolos para servir ao único Deus, vivo e verdadeiro. A lepra de Geazi revelou a idolatria do seu coração. Naamã traz para nós o tema da esperança para o pecador. O poder e a graça de Cristo são suficientes para purificar o coração mais impuro que assim possa existir. Seu amor cobre uma multidão de pecados e a sua graça é sempre mais abundante que a abundância dos nossos erros. E seu perdão é maior do que qualquer crime que possamos cometer ou tenhamos cometido. Jesus, ele salva do pecado a todos que humildemente o invocam, o obedecem, o servem. Por outro lado, Geazi, ele traz consigo o tema do juízo. Corações impuros serão revelados pelo juízo do Senhor. Pois é impossível, irmãos, esconder dele o pecado, porque ele sonda os nossos corações. E num tempo determinado por ele, ele pedirá contas e exporá a impurezas de corações impenitentes. Se tivesse que escolher uma frase para descrever esse episódio na vida de Geazi, eu diria que com Deus não se brinca. Amados irmãos, Jesus, ele disse a respeito da honra que o profeta tem em sua casa. E ele menciona esse episódio da vida de Naamã, quando ele diz que em Israel tinha leprosos, porém Deus, ele traz um homem de outra nação, um ímpio, um idólatra, para que ali pudesse ser curado da sua lepra. Sabe por quê, amados irmãos? É porque o povo de Israel, ele não dava ouvido à palavra de Deus, ao homem de Deus, ao profeta de Deus, que ali tinha em Israel, que ali tinha em Samaria. A gente pode comparar isso, amados irmãos, com a nossa vida. Nós estamos, irmãos, diante da casa do Senhor. Nós estamos na igreja, servindo a Deus. E muitas das vezes temos um coração endurecidos pelo pecado, pela incredulidade. Vemos a graça de Deus, Deus falando conosco por meio da sua palavra, por meio das pregações, por meio das profecias, e muitas das vezes nós não estamos com o coração nas coisas de Deus, mas estamos com o coração fechados, incrédulos e não ouvindo a palavra de Deus. Mas que isso, irmãos, não seja para nós um motivo de juízo, mas que haja em nós um coração de arrependimento. Porque se nós não fizermos aquilo que Deus quer que façamos, se não crermos no Senhor, Deus trará lá de fora outras pessoas que nós muitas das vezes nem imaginaríamos
que viria. E Deus fará obras, milagres, operará na vida destas pessoas, mostrando para nós a nossa falta de fé e a nossa incredulidade. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que possamos dar valor. Um homem que estava na casa de Deus, junto com o homem de Deus, mas com um coração não no Deus Salvador. E um homem ímpio, idólatra, Deus vai lá e restaura o seu coração, a sua vida, e o torna um servo do Senhor, um santo de Deus. Eu quero concluir esta lição nesta manhã. E antes de concluir, eu quero dar oportunidade para que nós possamos ser gratos a Deus com o nosso coração, por meio das nossas ofertas. Que os nossos atos possam revelar o que está no nosso coração, se somos gratos a Deus ou não somos. Que nesta manhã você possa com alegria contribuir para a obra de Deus. Contribuir com as suas ofertas, com seus dízimos, ou até mesmo o voto que você fez ao Senhor. E se você não assim fez, que possa fazer um voto ao Senhor, e Deus, Ele honrará a sua fé diante da nossa prontidão para servir a Deus. Todos nós, irmãos, todos nós podemos abençoar. Todos nós podemos ofertar. Não há ninguém que não possa. E que você, nesta manhã, possa abençoar a obra de Deus como oferta de gratidão. Não que Deus precise da sua oferta, mas por meio da sua oferta, Deus conhece o seu coração. Amém? Que Deus possa assim abençoar e você fica à vontade para abençoar a obra de Deus. Concluindo, irmãos, a experiência de Naamã com Eliseu ilustra para nós a obra da graça de Deus ao salvar pecadores perdidos. Naamã é um representante do homem caído, um pecador sob a ira de Deus. E na Bíblia, a lepra era um símbolo do pecado e de suas terríveis consequências. O pecado ele começa pequeno, mas depois ele se espalha como lepra. E não há esperanças, a menos que Deus intervenha. Naamã, ele era um homem de honra e poder, como nós vimos na história nesta manhã. Mas ele teve que ser derrotado antes que pudesse receber as bênçãos de Deus. Como dissemos, o orgulho de Naamã era pior do que a sua lepra. Se Eliseu tivesse pedido para Naamã pagar uma grande soma de dinheiro, certamente Naamã havia feito. Se Naamã tivesse, se Eliseu tivesse pedido a Naamã 1000 animais sacrificados no altar, sem dúvida e prontamente Naamã se faria. Porém, amados irmãos, a ordem de Eliseu foi simples, mas humilhante. Naamã ele precisava de uma cura maior, a cura da sua alma. Deus, ele salvou Naamã e o transformou em um crente em Deus. A salvação é uma coisa tão simples. A salvação, ela é recebida nos termos de Deus e não nos termos dos homens. Você não pode, de forma alguma, negociar com Deus, nem comprar a salvação de Deus.
E muitos pecadores, erroneamente, acreditam que as bênçãos de Deus, elas podem ser compradas ou mesmo merecidas. A salvação ela é um presente gratuito para aqueles que receberão Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. Que nesta manhã você possa compreender o que Deus fala ao seu coração. É por meio de coisas simples. Muitas vezes esperamos coisas grandes, espetaculares. Nós vimos, irmãos, que Deus, ele salvou esse homem por meio de uma cura. Deus tem inúmeras formas de fazer isso. Talvez você espera do Senhor uma restauração, uma cura, e talvez você imagina que tem que ser do seu jeito. Naamã imaginava que Eliseu tinha que colocar a mão sobre a ferida para que ali ele pudesse ser curado. Mas Eliseu nem Naamã recebe. Manda que ele vai mergulhar no rio Jordão. Aquelas águas turvas do Jordão era humilhação para aquele homem poderoso. As coisas simples, e era algo muito simples, como nós falamos aqui. E Deus, na simplicidade, ele nos derrota do nosso orgulho. Deus fala ao seu coração nesta manhã. Quantas vezes o Senhor tem falado e você não tem ouvido a voz de Deus por meio de coisas simples. Basta somente crer e confiar. Como aquele oficial do rei que vai até Caná da Galileia e que tinha o seu filho doente em Cafarnaum. E ele clama para que o Senhor vá até a sua casa, para que Jesus vá até a sua casa, desce a tua casa, para que ele pudesse curar o seu filho que jazia morto. E Jesus olha para aquele homem e fala: pode ir para sua casa, porque o seu filho vive. E aquele homem não questionou. Ele poderia, mas só não vai. Ele acreditou na palavra do Senhor. E ele foi. E quando chegou em casa, antes de chegar em casa, os seus servos já anunciavam que o seu filho estava vivo. Então, irmãos, Deus, ele fala conosco por meio de coisas simples. Nós esperamos sinais espetaculares, né? Mas o Senhor quer que sejamos humildes, que cremos, que confiemos na sua palavra, que confiemos no profeta, no homem de Deus, que confiemos em Jesus Cristo. Geazi, o servo de Eliseu, que por ser ganancioso, cego espiritualmente, e não entendendo a graça de Deus, ele mente, ele usurpa Naamã, pedindo presentes para os seus deleites. E como consequência, pelo seu ato, a lepra que antes havia em Naamã, agora é imputada a Geazi. Quando não damos valor à graça de Deus, quando não temos interesse nele e buscamos presentes, os prazeres desta vida, nós estamos, assim como Geazi, sujeitos ao juízo de Deus. Se nós não nos arrependermos, não tivermos um coração em Cristo, a palavra de Deus diz que a ira de Deus, ela permanece sobre nós. Mas temos uma boa notícia nesta manhã. Se arrepender hoje mesmo dos seus pecados e mergulhar no rio Jesus, você será purificado.
e a ira de Deus que caiu sobre ele não chegará até nós. E os nossos pecados serão imputados em Jesus e sobre nós a sua justiça. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã e que o Senhor possa falar ao seu coração. Vamos então agradecer a Deus neste momento. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus querido, sobre os teus servos, que nesta manhã ouviram a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos seus corações. Se entre nós, ó Deus querido, há alguém neste momento necessitando de uma restauração, necessitando de uma cura, ó Senhor Deus, por causa de uma enfermidade que o aflige, que o Senhor nesta hora possa curar. Não somente a enfermidade, mas também que haja, Senhor Deus querido, também uma restauração no seu coração. Pai amado, Pai querido, o Senhor tem o propósito de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor conhece-nos muito bem. E eu peço a tua bênção em favor dos teus servos. Dai-nos um domingo na tua paz, que o Senhor possa, Senhor Deus, nesta manhã, avivar os corações, transformar, Senhor Deus querido, para a glória do teu nome. Pai, ajuda-nos, ó Deus, e que possamos, nesta manhã, nos alegrarmos no Senhor e servirmos ao Senhor com alegria. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.